Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre termoquímica. E aí nós vamos falar de dois conceitos. Primeiro, sobre o que é entalpia. E depois nós vamos discutir um pouquinho os tipos de transformação que nós temos, ok? Vamos lá? Bom, vamos começar falando então sobre o que é entalpia. Entalpia é o conteúdo de calor de um sistema medido a pressão constante. Ou em outras palavras, pessoal, é como a gente mede o quanto de energia uma molécula tem acumulado dentro dela. Então é o conteúdo de energia na forma de calor, claro, medindo através do calor que é liberado ou absorvido numa reação química. Então, essa é a unidade que a gente vai usar para medir o quanto de energia a molécula tem acumulado dentro dela e o quanto ela pode liberar, aumentar ou diminuir de calor ou de energia na forma de calor dentro dela, ok? Mas o problema é que durante uma reação química a gente não consegue calcular a entalpia absoluta de um sistema. O que a gente consegue calcular é a variação de entalpia, o quanto essa molécula ganha ou perde de energia. Então eu não sei de onde ela saiu, para onde ela foi, mas eu sei o quanto ela andou. Então o que eu calculo na prática, né, experimentalmente, é apenas a variação de entalpia. Agora, como toda variação, a gente calcula como final menos inicial, certo? Todo delta é final menos inicial. Mas o que significa final e inicial dentro de uma reação química? Ora, o início são os reagentes, é a entalpia, a energia acumulada nos reagentes. E o final são os produtos, a entalpia que tem esses produtos, a energia acumulada nesses produtos. Ou seja, a gente calcula o delta H vai ser sempre a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, ok? Então é assim que a gente vai usar para medir o quanto uma reação química vai liberar ou absorver de calor, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de processos que a gente tem dentro da termoquímica, tá? Para isso a gente precisa conceituar primeiro o que significa sistema e vizinhança. Sistema é aquilo que eu quero estudar, é a minha reação química, os reagentes e produtos, certo? E todo o resto que não são os reagentes, que fazem parte da reação química, os reagentes e produtos, a gente considera a vizinhança. Por exemplo, o frasco onde a reação está acontecendo, até mesmo o solvente aonde esses reagentes e produtos estão, ok? Bom, o que pode acontecer durante uma transformação química? Eu posso ter energia térmica, né, energia na forma de calor, sendo tirada do sistema e indo para a vizinhança. Tá? Nesse caso, a gente diz que esse processo é um processo exotérmico, ou seja, o meu sistema está jogando calor para o lado de fora, ou jogando energia para o lado de fora. Tá? Então, o processo exotérmico é aquele que o meu sistema libera calor, ou perde energia. Ok? Muito bem. Quando faço esse processo de exotérmico, né, processo de perder calor, a sensação que a gente tem ao colocar a mão no frasco onde está acontecendo um processo exotérmico é de aquecimento. Então, se eu ponho a mão no sistema, ele está aquecendo. Mas calma que eu vou explicar daqui a pouco isso, ok? Muito bem. Quando ao contrário, a energia sai da vizinhança e vai para dentro do sistema, a gente chama isso de processo endotérmico. Então estou dizendo que o meu sistema está absorvendo calor, pegando energia, tá? Aumentando a sua energia. Tá? E nesse processo, a sensação, quando a gente põe a mão no frasco, é sempre de resfriamento. Eu sei que nesse momento pode acontecer uma certa confusão, principalmente porque na física essa sensação é um pouco diferente. Quando sai calor do meu sistema e vai para fora, esse meu sistema perde temperatura. Né? Então ele diminui a temperatura. E a gente está falando aqui que aqui é o contrário. Ele está aquecendo, está aumentando a temperatura dele. Mas por que isso? O mesmo quando é um processo endotérmico, se ele está absorvendo calor, ele não deveria aumentar a temperatura dele? É, mais ou menos. A diferença é que lá quando a gente fala de um corpo, de um bloco de metal transferindo calor para um outro bloco de metal, a gente está pegando energia térmica de um lugar e transferindo energia térmica para outro lugar. Durante uma reação química, isso é um pouquinho diferente. O que acontece numa reação química exotérmica é que eu estou pegando energia que está dentro do sistema, acumulado na forma de ligações químicas, energia química, e não temperatura, e não energia térmica,
mas transformando esta energia química em energia térmica. E como é que eu percebo essa energia térmica? Através do aumento ou diminuição de temperatura, do calor liberado. Na verdade, não libera calor, não sai calor de dentro da reação. O que sai o que acontece é uma transformação de energia. No entanto, a medida do quanto de energia sai de dentro da molécula para fora ou de fora para dentro é através do calor, da energia térmica que é liberada ou absorvida. Certo? Por isso, então, num processo exotérmico, eu tenho energia química sendo transformada em energia térmica, então eu tenho a sensação de aquecimento. E na endotérmica, ao contrário, resfriamento. Porque eu estou pegando energia térmica, temperatura, calor, movimento e transformando isso em energia química, acumulando dentro da molécula de uma outra forma. Ok? Bom, como eu disse para vocês, por que a gente fala de calor? Né? Na verdade, não está absorvendo ou liberando calor necessariamente, mas energia, transformando uma energia na outra. E como é que eu faço isso? Eu faço isso através de um aparelho chamado calorímetro. Então o que eu faço é medir a quantidade de calor que é liberada, absorvida, e através dessa quantidade de calor eu sei quanto de energia ou quanto de entalpia o meu sistema aumentou ou diminuiu. Tá? Esse calorímetro funciona assim, ó. A gente tem aqui dentro um reator, ou seja, onde ocorre a reação química, que pode ser endotérmica e exotérmica. E essa reação aqui vai mudar a temperatura dessa água que está em volta desse reator, aumentando a temperatura ou diminuindo a temperatura, certo? De acordo com a variação de temperatura desta água, eu consigo calcular a quantidade de calor, né? Vocês já viram lá em física, lá, a quantidade de calor é igual a mc delta T, ou delta teta. E através dessa fórmula eu calculo, então, o quanto de energia é liberada, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora, então, de como nós podemos representar estas transformações endotérmicas e exotérmicas, tá? Vamos começar falando então das transformações endotérmicas, ok? Se o processo é um processo endotérmico, significa que ele está absorvendo calor. Se ele está absorvendo calor, ele está jogando energia para dentro dele, né, transformando esse calor em energia química. Então, a entalpia desse sistema está aumentando. Bom, o que eu posso fazer é escrever o que a gente chama de diagrama de entalpia. Certo? Então a gente pode desenhar um gráfico da seguinte maneira, olha só. Aqui embaixo sendo o reagente, certo? Indo em direção ao produto. Então o meu sistema está aumentando a entalpia. Então toda vez que a setinha estiver indicada para cima, significa então que eu estou tendo um aumento de entalpia. Então o processo vai ser endotérmico. Então se eu tiver um diagrama de entalpia, se a setinha estiver para cima, significa sempre que o processo vai ser um processo endotérmico, ok? Bom, a gente pode representar isso também pela entalpia aqui, ó, pelo ΔH, pela variação de entalpia. E olhando para o gráfico, a gente vai ver o seguinte: a entalpia do produto é sempre maior do que a entalpia do reagente em processos endotérmicos, ok? Então, se eu for fazer o delta, é sempre final menos inicial. O maior menos o menor. Se eu pegar um número maior e tirar dele um número menor, eu sempre vou ter um número positivo. Então, por isso, o ΔH em processos endotérmicos tem sempre um valor positivo, tá? Então, eu posso representar, posso indicar uma reação química, indicar se o processo nessa reação química é endo ou é exo através do que a gente chama de equação termoquímica, que nada mais é do que uma equação química, por exemplo, aqui, ó, meio N2 mais O2 transformando em NO2, e na frente dessa equação eu coloco o valor de ΔH. Então, ΔH é igual a mais 33,2 kJ. Esse sinal de mais aqui indica para mim que esse processo é um processo endotérmico, ok? Mas essa não é a única forma de representar isso, tá? Eu também posso colocar esse valor, essa energia liberada ou consumida, como se fosse um reagente ou produto. Não é muito usual, mas pode aparecer. Desse jeito aqui, ó. Nesse caso, como é que eu identifico que o processo é endotérmico? Porque a entalpia está representada do lado dos reagentes. Então, se a entalpia está do lado dos reagentes, isso então indica para mim que esse processo é um processo endotérmico, ok?
Vamos falar então agora sobre os processos exotérmicos, ou seja, aquele que libera calor. Isso significa então que o meu sistema vai perder energia, ou seja, vai diminuir a entalpia. Então, se nós formos representar isso através de um diagrama, a gente vai ver então que a setinha nesse caso vai ter que ser indicada ou vai ter que ser escrita para baixo, ou seja, porque aqui é o meu reagente e eu estou diminuindo, indo para o lado do produto, diminuindo a entalpia. Então, nesse caso aqui do exotérmico, o reagente tem entalpia maior do que o produto. Certo? E nesse caso, o ΔH, como é que vai ficar? Ó, aqui nós vamos fazer sempre final menos inicial. Só que agora, o final tem um valor menor do que o inicial. Então eu vou tirar de um valor menor um valor maior. Então toda vez que eu fizer isso, o resultado vai ser um número negativo. Então ΔH negativo, menor do que zero, indica para mim que o processo é exotérmico, que eu posso colocar numa equação termoquímica como essa. Olha lá, H2 mais meio A2 formando H2O. ΔH igual a menos 286 kJ. Isso indica para mim, então, esse sinal menos, que o processo é exotérmico. Mas lembra, tem um outro jeito também. Só que aqui nesse caso, como é que eu sei identificar que esse processo é exotérmico? Porque a representação da energia, olha lá, da entalpia, está do lado do produto. Repara que aqui o sinal não é negativo, né? Então, se tiver do lado do reagente, é endotérmico. Se tiver aqui do lado do produto, como esse, o processo é exotérmico, ok? E por fim, vamos falar um pouquinho da entalpia na mudança de estado físico, ou seja, na passagem do sólido para o líquido, para o gasoso ou vice-versa, ok? Bom, vamos lá, vamos imaginar primeiro a passagem do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, ou mesmo do sólido direto para o gasoso, ou seja, fusão, ebulição, sublimação, beleza? Então, nesse sentido aqui, ó, para poder passar do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, eu não tenho que fornecer calor para aquela substância. Então significa que a substância está absorvendo calor e passando de um estado para o outro. Então essa passagem é sempre um processo endotérmico. Lembre, pessoas, nós não estamos falando de reações químicas aqui, tá? Aqui nós estamos falando de mudança de estado físico. Lembra, aqui não é um processo químico, não é uma transformação química, e sim uma transformação física. Porém, além disso, nós precisamos lembrar lá do primeiro ano, quando nós vimos os gráficos de mudança de estado físico. Durante a mudança de estado físico, né, sólido para o líquido, líquido para o gasoso, não havia mudança na temperatura. Então, quando eu saio de sólido, por exemplo, de gelo a 0 graus Celsius, passando para água a 0 graus Celsius. Então, mesmo nesse processo aqui, não há mudança de temperatura, apenas de estado físico. Então significa que a água líquida tem uma entalpia maior do que a água sólida, mesmo que as duas estejam na mesma temperatura, ok? Então vamos lá. Processo de sólido para líquido para gasoso é um processo endotérmico. Então, claro, o processo oposto é um processo exotérmico, certo? Passar do gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido, essa coisa tem que jogar calor para o lado de fora, jogar energia para o lado de fora. Então, está saindo, o processo é exo. Mas, de novo, lembre-se, não há mudança de temperatura nesta transformação, ok? Apenas mudança de entalpia, mudança de estado físico e mudança de entalpia, beleza? Bom, só para a gente entender um pouquinho como isso tudo funciona, vou pegar alguns exemplos, né? Vamos imaginar que você está numa piscina. Você já percebeu que alguns dias, quando não está muito calor, e você sai de dentro da piscina, você sente frio ao sair? E aí às vezes você volta e corre para dentro da piscina, pula e entra na piscina, para de sentir frio e diz assim, nossa, a água está quentinha. Na verdade é aquela sensação que nós conversamos no começo da aula passada, sobre perder calor, certo? A sensação de frio, a sensação de calor. Quando você sai de dentro da piscina, a água que está no seu corpo começa a evaporar. E para ela evaporar, ou seja, para passar do estado líquido para o estado gasoso, ela precisa tirar calor de algum lugar para poder absorver energia e mudar de estado físico. E ela retira do teu corpo. Por isso, a temperatura do teu corpo cai e você tem essa sensação de frio, certo?
Outro processo que faz exatamente a mesma coisa é quando você está sentindo ou está com aquela sensação de calor. Quando você está com uma sensação de calor, porque o teu corpo subiu a temperatura. E aí, uma das formas que o seu organismo tem de regular essa temperatura, fazer essa temperatura do teu corpo baixar, é jogar água para a superfície da tua pele, ou seja, aquilo que a gente chama de suar. A transpiração, a água que vai para fora do teu corpo, né, para a superfície da tua pele, vai evaporar. Com a evaporação dessa água, ela vai retirar calor do teu corpo e diminuir a temperatura do teu corpo. Então é uma forma que o teu organismo tem de regular a temperatura do teu corpo. Por isso é que a gente transpira, tá? Outro caso muito comum da gente falar é quando a gente tem água dentro de aqueles filtros de barro ou moringa. Vocês já perceberam, já tomaram água de dentro de moringa ou de filtro de barro? Perceberam que normalmente ela parece e é mais geladinha do que se a água não tivesse lá dentro? Como que isso acontece? O barro ele é poroso, permite a passagem de água de dentro para a superfície do lado de fora. Quando essa água chega do lado de fora, ela evapora. E de novo, para evaporar, ela precisa retirar calor de algum lugar. E ela retira calor da água que fica dentro da moringa. Por isso, a água de dentro da moringa diminui a temperatura. Então a gente tem a sensação, e é verdade, que a água está mais gelada. Ok? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos então fazer alguns exercícios agora para a gente poder fixar e entender melhor todos esses conceitos que a gente viu na aula, ok? Vamos lá. Bom, vamos começar então com os exercícios 1 e 2, que tem a ver com essa ilustração aqui, ó. Ele fala: a ilustração a seguir representa as mudanças de estado físico da água. Dê o nome de cada mudança de estado. Bom, pessoal, vocês já sabem fazer isso, certo? Estamos só relembrando alguns assuntos passados. Então faz o seguinte, dá um pause no vídeo, responde aí, depois só confere o gabarito, beleza? Bom, vamos lá, ó. Aqui nós temos representado o estado sólido, aqui o líquido e aqui o gasoso, correto? Então vamos lá, passagem de sólido para líquido é fusão. A passagem de líquido para gasoso pode ser vaporização, evaporação ou ebulição, ok? Vou colocar só um aqui. Depois, o 3, a passagem do líquido para o sólido. O 3, então, é solidificação. Beleza? 4, a passagem do gasoso para o líquido. Aqui no 4 pode ser condensação ou liquefação. Vou colocar um só. E por último aqui o 5, que é a passagem do sólido direto para o gasoso, que a gente chama de sublimação, ok? Muito bem, aqui ó, 2, classifique cada mudança de estado endotérmico e exotérmico. Então vamos lá, ó, o que nós podemos ver aqui? Lembra que nós falamos que a passagem do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, esse processo aqui, ó, nesse sentido aqui, é um processo endotérmico. E no sentido oposto, certo? É um processo exotérmico. Então vamos lá, vamos colocar aqui quais são os processos endotérmicos. Endotérmicos, nós temos o processo 1, o processo 2 e o processo 5, certo? E exotérmico nós temos o 4 e o 3, ok? Exercício número 3. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve calor do Sol e dos arredores, e quando já foi absorvida calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é... Bom, acertou. Quem colocou aqui, ó, evaporação, certo? Vamos lá então resolver os exercícios 4 e 5.
ok? A combustão completa do álcool comum, ou etanol, é dada aqui nesta equação, né? Equação termoquímica, a equação química mais o ΔH. Ele me dá também o valor aqui da massa molar do etanol, ok? Aí ele pergunta, qual é a quantidade de calor liberada ou absorvida na queima de 5 mols de C2H5OH? Pessoal, o que a gente tem que perceber é que esse calor liberado aqui é sempre proporcional à quantidade de matéria transformada. Como ele está falando da combustão do etanol, do álcool comum, que é esse daqui, o que eu posso perceber nisso é que esse calor de 1373, que é liberado, que eu vejo pelo ΔH negativo, é para transformar ou para queimar, né, para combustão de 1 mol do etanol. Então, a gente pode fazer o seguinte para calcular. 1 mol do etanol, do C2H5OH, libera 1373 kJ, certo? E 5 mol, quanto vai liberar? Então, X vai ser 5 vezes 1373, que vai dar o valor de 6.865 kJ, ok? 5. Se ocorresse a formação de 1 mol de CO2 na reação, qual seria a quantidade de calor liberado ou absorvido? Olha, como eu disse, é proporcional à quantidade de matéria transformada. Nessa reação, se eu tomar como referência o CO2 e não o etanol, eu vou ver que esse calor é liberado para produzir 2 mols de CO2, certo? Então vamos lá, ó. Se eu, para produzir 2 mols de CO2, eu libero 1373 kJ. E para produzir 1 mol só de CO2, quanto vai ser? X vai ser menos 1373 dividido por 2. Então o valor de X vai ser 686,5 kJ. Aqui em cima, tá? Faltou o sinalzinho, beleza? Então, nesses dois casos, aqui é liberado, então, 6.865 kJ e aqui é liberado 686 kJ, ok? Bom, vamos continuar aqui, ó. A indústria automobilística tem se empenhado no desenvolvimento de motores que utilizam combustíveis alternativos como GNV, gás natural veicular, etanol, biodiesel e gás hidrogênio. O gráfico a seguir apresenta a combustão do gás hidrogênio. Então eu tenho aqui um diagrama que indica para mim a produção, a queima de gás hidrogênio, né, ou seja, a reação dele com oxigênio produzindo água. Certo? Aí ele pergunta, a reação indicada no gráfico é exotérmica ou endotérmica? Bom, como é que eu sei isso? Tem duas coisas que me indicam isso. Primeiro, a setinha para baixo, então indica que esse processo é exotérmico, e o ΔH negativo aqui. Então, ó, esse processo é um processo exotérmico, certo? 7. Calcule o calor envolvido na formação de 5 mols de H2O a partir da reação indicada. Bom, aqui eu não tenho aquele ΔH, né, na forma de uma equação, mas eu tenho o valor aqui, ó, tá? E isso daqui indica que é o calor liberado para produzir, no caso aqui, 1 mol de água. Então você já sabe fazer essa conta. Vai lá, dá um pause no vídeo, faz as contas, faz o exercício e depois volta para ver a resolução, ok? Então vamos lá, resolvendo vai ficar assim, ó. Eu sei que 1 mol de água libera 241,6 kJ. Se eu pegar 5 mols, quanto vai liberar? X vai ser igual a 5 vezes menos 241,6. X vai ser igual a 1.208 kJ, ok? 8. Calcule o calor envolvido na formação de 1,8 kg de água a partir da reação indicada. Bom, pessoal, aqui eu vou ter que pegar um valor que ele não me deu aqui no exercício, mas eu vou precisar que é a massa molar da água, tá? A massa molar da água, o irmão da água, 18 gramas por mol. Da onde eu tirei isso? Lembra, ó,
Cada hidrogênio pesa 2U, o oxigênio 16. Então, 2 mais 16, 18U ou 18 gramas por mol. Por que isso é importante? Porque nós vamos fazer uma relação com o número de mols, ou a quantidade de calor que é liberada por mol. Ou seja, eu sei que se eu pegar um mol de água que pesa 18 gramas, isso vai liberar 241,6 kJ. Mas eu não quero pegar 18 gramas, eu quero pegar 1.800 gramas, ou seja, 1,8 kg. Então, 1.800 gramas, quanto vai ser liberado, certo? Bom, se daqui para cá eu multipliquei por 100, então daqui para cá eu multiplico por 100. O valor aqui vai ser de menos 24.160 kJ, ok? Bom, e para terminar, vamos fazer os exercícios 9 e 10, ok? Na decomposição do H2O, ocorre a absorção ou liberação de calor? Bom, o que é a decomposição do H2O? Na verdade, é a reação inversa dessa que nós acabamos de ver. Ou seja, a decomposição do H2O é pegar o H2O e transformar ele em H2 mais meio O2. Então, nesse caso, esse processo aqui é um processo que absorve calor, beleza? Exercício 10. Calcule o calor envolvido na decomposição de 9 gramas de água. Que cuidado eu tenho que tomar agora? O valor, em termos absolutos, é o mesmo, 241,6. Só que o ΔH agora, como é um processo endotérmico que absorve calor, vai ser mais 241,6 kJ, ok? Então, para resolver o exercício número 10, eu vou fazer a mesma coisa do exercício número 8, só que eu vou usar positivo, ok? Então faz assim, ó, dá um pause aí no vídeo, tenta fazer o exercício e depois volta para ver a resolução. Bom, vamos lá, ó. Eu sei que 1 mol de água que pesa 18 gramas libera, no caso aqui absorve, então mais 241,6 kJ. E 9 gramas, quanto vai absorver? Bom, metade da massa, então também vai ser metade do valor, mais 120,8 kJ, ok? Espero que tenha ido tudo bem e eu vejo vocês então na próxima aula, ok? Até lá!